Salve, muito boa noite. Olha, tempos tensos aqui no Brasil e no mundo. Já estamos perto aí de atingir os quase 20 mil mortos. São vítimas fatais da pandemia do coronavírus. Lamentável, né? E ainda há debates sobre a melhor situação, como enfrentar o vírus. A população se sente ali insegura e o ser humano não convive bem com a insegurança, porque não existe uma norma geral, não existe uma linha geral e nem mesmo a certeza dos governantes sobre exatamente o que fazer. São Paulo está diante de uma experiência única aí, o tal feriadão. Já errou quando adotou o rodízio. Gente, o rodízio é para trânsito, né? E não para pessoas. E aí o que aconteceu? Aumentou o trânsito de pessoas em transporte público. Aqui em Brasília a disputa continua, a disputa política continua. Câmara dos Deputados, Senado Federal e Governo Federal disputam ali a paternidade de projetos importantes. A maior distribuição de rendas da história recente do país, que são esses salários extras, 3 salários de R$600, uma distribuição de 120 bilhões de reais. E outro projeto aí considerado bonito e que tem dividendos políticos é a distribuição de recursos, recomposição de perdas para estados e municípios. É o Frente a Frente que vai discutir hoje sobre política. Você sabe, né? A política define a sua vida, seu aluguel, a escola do seu filho e agora está discutindo até o remédio que você deve tomar. Nós hoje aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, estamos com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida. Aqui é um estúdio amplo, nós estamos com uma certa distância, chegamos de máscara e nos cuidamos. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores do programa Frente a Frente da Rede Vida de televisão. Pois é, e nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Muito boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria já começar dizendo para você que nós comentamos aqui a respeito da ajuda, né, de R$600, o ministro Paulo Guedes hoje disse que se for estender, vai ser de R$200, Zé Maria. Eu queria saber como é que o senhor, deputado, que já tem uma larga experiência, o senhor não está no seu primeiro mandato, o senhor já tem uma grande experiência na Câmara dos Deputados, como é que o senhor vê essa questão de estender aí a ajuda, mas num valor que é 1/3 do que é pago hoje? Denise, eu acho que eles terão que estender o valor, e não só por mais um mês. Eu acho que esse valor terá que ser estendido por mais meses, porque a pandemia vai longe e, ao mesmo tempo, os efeitos dela irão longe igualmente. E acho que não dará para ser de R$200. O Paulo Guedes, ele tinha proposto R$200, foi o que ele mandou para a Câmara. Nós propusemos 1.200. Aí chegamos a 600 por pessoa, e no caso de famílias com filhos, 1.200. Né? Não tem como uma pessoa sobreviver com R$200. Não tem. Como uma família sobreviver, se alimentar, porque a pessoa fica em casa, ela precisa se alimentar. Mas não dá tempo nesse período do governo montar um programa de assistência social que seja aí, que possa, de repente, compensar essa ajuda de R$200? Tem algum atendimento aí? Denise, o programa é esse, é o auxílio emergencial. Ele tem que continuar, na minha opinião, ele vai ter que dar até o final do ano, pelo menos. Mas é o seguinte, o problema é que o mundo inteiro, o que o mundo está fazendo? O mundo inteiro está emitindo moeda. Os Estados Unidos está emitindo moeda, a Europa está emitindo moeda, a Ásia emitindo moeda. Por quê? Porque nesse momento você tem que dar o suporte financeiro para as pessoas ficarem em casa, dar o suporte financeiro para a pessoa não perder o emprego e dar o suporte financeiro para a empresa sobreviver. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, estão gastando 15% do PIB. A ajuda já foi de $5 trilhões. E o presidente do Banco Central americano agora disse que precisa ter uma ajuda nova de $3 trilhões. Eles estão emitindo. Mas os Estados Unidos têm dinheiro para isso, né? O Brasil não. Mas eles estão emitindo. O problema no Brasil, por que no Brasil não podia emitir? Mas o senhor defende a emissão de moedas? A maioria dos economistas brasileiros hoje defende.
Por que você não emite moeda? Nós paramos de fazer emissão de moedas. Porque faz inflação, né? Isso claro. Inflação, Você respondeu muito bem. Não existe emissão de moedas por conta da inflação. Mas, nesse momento, não tem como ter inflação. Por quê? Porque tem uma perda de renda das classes trabalhadoras, da classe média, tão expressiva que não tem como você ter um excesso de demanda. Mas deputado, perde a credibilidade geral. Duas correções aqui. A primeira é quando o senhor disse que foi para 1.200. O governo propôs uma ajuda inicial de R$ 200, né? Aí havia na Câmara a proposta de R$ 500. Aí o presidente Jair Bolsonaro levou para R$ 600. E, por outro lado, o custo disso é muito alto, 120 bilhões de reais. Isso representa 4 vezes o orçamento do Bolsa Família. Bolsa Família, hoje, o orçamento anual do Bolsa Família é de 29 bilhões e 500 milhões. Então, essa ajuda aí de 3 meses vai consumir o referente a 4 anos de Bolsa Família. O que eu acho, o erro aí é o maior projeto de distribuição de rendas do Brasil, da história recente, é quanto às pessoas que foram beneficiadas. Eu não acredito em 60 milhões de pessoas que estariam precisando desse dinheiro. Zé, primeira coisa, eu volto ali no início. Não é? É um quarto dos A Europa e os Estados Unidos, todos estão emitindo dinheiro porque não tem possibilidade de ter inflação nesse período. O que você tem que fazer? Fazer emissão de moedas, dar o suporte às pessoas, aos empregos e às empresas, e depois, ali na frente, se tiver alguma possibilidade de gerar inflação, você para. Então, esse é um processo controlado. O mundo inteiro está fazendo. Por que a gente não pode fazer? Em segundo lugar, nós temos 300 bilhões de reservas. Não se trata de vendê-las. Mas, quando você começou a fazer essa economia, o dólar valia R$ 2,00. Hoje o dólar vale 6. Então, você tem um ganho monetário de 500 bilhões. Então, tanto esse mecanismo desse ganho cambial das reservas, não vendê-las, mantê-las, mas o ganho cambial das reservas e a emissão de moedas, hoje você encontra um espectro que vai até os liberais que defendem essa posição. O governo vai acabar fazendo, mas você sabe quando que ele vai fazer? Ele vai fazer lá quando o problema estiver grave. Ele tinha que fazer agora para não deixar o problema agravar. Outra coisa, você está falando o problema fiscal, né? Isso vai gerar um déficit? Não vai gerar déficit, porque você não vai gerar dívida. É emissão pura. Mas hoje está gerando dívida, né? Não. Hoje, o que estão fazendo? Hoje eles estão remanejando dentro do orçamento, tá certo? O que nós precisamos fazer, por um lado, é o seguinte: você tem que fazer o seguinte, o Banco Central tem que fazer emissões, não tem inflação. Enquanto ele faz emissão, ele dá o suporte para a economia nesse momento de depressão, nesse momento de falta. É uma tese. E aí está o dinheiro. E onde que o senhor acha que o governo está aplicando corretamente os recursos? Deixa eu falar onde o governo não está aplicando corretamente, onde ele está aplicando corretamente. Aí o Congresso ajudou muito. Em primeiro lugar, o que o Congresso fez? O Congresso suspendeu a emenda 95, o teto orçamentário, e eles botaram dinheiro na saúde. Foi correto, tá certo? Em segundo lugar, foi criada a ajuda, né, esse auxílio emergencial. Ele foi corretíssimo, ele representa uma grande distribuição de renda na sociedade brasileira para os estratos mais pobres. É o dinheiro lá embaixo. E tem muita gente que perdeu renda, tinha muita gente que vivia da atividade informal, cabeleireira, gente que vende no mercado informal, que faz doce, que faz bolo, ambulantes, pescadores, todos eles perderam renda. Então foi correto para eles. Aonde o governo está errando? Que toda a mídia já entendeu que o governo está errando. Ele deveria ter dado um aporte para a proteção do emprego melhor, porque houve uma perda de renda na suspensão do contrato de trabalho, e ele deveria botar muito dinheiro para chegar nas empresas. O que está acontecendo no Brasil? O dono da loja, ele não tem
como sobreviver, porque ele vai no banco, o banco não dá dinheiro para eles. Aí eles estão errando. Aí Mas eles estão fazendo essa distribuição, esse aporte de recursos para eles as fizeram o empresas, aporte né? de recursos Ainda não nos fizeram bancos, para os estados. mas não, para os estados, então, eu chego lá. Os bancos não estão botando dinheiro na mão das empresas. Mesmo ontem eu vi Ou seja, a dificuldade de chegar na ponta, então. Mas a parte do governo, o governo não, mas é fez. que ele desenhou o programa de maneira incorreta. Ele Ah, desenhou como se todo empresário fosse todo formalizado, todo o gasto dele fosse formalizado, que ele tivesse conta bancária, que ele tivesse como chegar e pedir um empréstimo. Não é essa a realidade. Então, aí... Mas e qual seria a realidade? Como é que você concede um empréstimo a alguém que não é legal? Não, você tem empresas no Brasil que você poderia, de um lado, criar um fundo de aval. Você poderia criar um fundo de aval, certo? E segundo, nesse caso, você poderia retirar exigências. Essas duas mãos, você poderia fazer com que o dinheiro chegasse. E quem está desesperado hoje é o micro e o pequeno empresário e até o médio empresário no Brasil. Esse está desesperado, esse que tem uma loja nas cidades brasileiras e não passa mais uma mosca na loja dele. É a MP 936 e a MP 944. Por isso que eu acho, e ontem eu vi uma entrevista num dos grandes jornais, em que o representante do Ministério da Fazenda dizia na televisão: o dinheiro eu pus, mas o banco não está soltando. Ora, se ele botou o dinheiro e o banco não está soltando... O banco está ganhando em cima desse dinheiro. A modelagem foi errada. Então, aonde que eu acho que acertou? Acertou em botar dinheiro para a saúde, acertou em botar o auxílio emergencial, acertou em mandar o dinheiro para os estados e municípios, porque o Bolsonaro começou a brigar com governadores e prefeitos e não integrou essas três esferas da federação. Então, o Congresso acertou em repassar esses recursos para os estados e municípios. Aonde que está o buraco? Na relação com as empresas formais e com os empregos formais. Aí está o buraco. E aí tem que ser rápido. Não pode brincar, porque se brincar, nós vamos perder cerca de 1,5 milhão de empresas no Brasil nesse momento. Os Estados Unidos não estão fazendo isso. E muitas já fecharam, né, deputado? Muitas empresas já, porque nós já estamos aí há mais de um mês de quarentena, quer dizer, uma quarentena mezzo-mezzo, né? Porque tem muita gente que não está cumprindo a determinação de ter aí pelo menos 70% de isolamento social para que o sistema de saúde respire com mais tranquilidade. Agora, como é que faz para poder atender essas empresas? Para evitar, como é que faz para... Tem que ser dinheiro direto? Como é que é? Igual está se fazendo com as pessoas, com a pessoa física ali, que na minha opinião, de baixa renda, momento, da ajuda de 600? Na minha opinião, nesse momento, você tem que pedir para o empresário fazer uma declaração. Como assim, tem que ser declaratório. Como assim? Ele declara o seguinte: eu tenho tantos empregados, eles se chamam tais e tais e tais, e o governo põe o dinheiro diretamente na conta desses empregados, com certas contrapartidas. Mas esse empréstimo está assim, né? O empréstimo financiamento de folha de pagamento. Não, mas a folha de pagamento está muito achatada. As pessoas estão perdendo renda quando suspendem o contrato de trabalho. Tem gente que está perdendo 60% da sua renda, tem gente que está perdendo 40%. O governo devia dar um teto maior de proteção, talvez até 3 salários mínimos, ele faria esse teto de proteção. Com isso, você resolve 90% da micro e pequena empresa brasileira. Segundo, no empréstimo bancário, retirar exigências e fazer um fundo de aval. Porque hoje, nenhum empresário, vamos falar a verdade, gente, nenhum empresário, e não só empresário, nenhum cidadão do mundo achava que fosse acontecer o que aconteceu. Claro. Então não é culpa dele. Certo? Não. Do dia para a noite, interrompeu o trabalho dele. Se você não der proteção, porque esse cara você não pode dizer que ele é uma
uma pessoa que não trabalha, que não luta, que não se esforça, que não constrói o país. Ele constrói, mas aconteceu um fato que não depende dele. Não é isso? Muitos projetos ruíram, né, deputado? Muitos projetos ruíram. Então, nós temos agora que ter pragmatismo. A economia agora precisa sobreviver. E aí eu volto a dizer, o que os economistas do mundo inteiro fizeram, eles suspenderam as suas crenças liberais e viraram economistas que passaram a investir, o Estado investir. E essa equipe econômica continua com aquelas crenças liberais. Quando o Paulo Guedes fala, eu vou pedir para o Centrão para aprovar a privatização, você entendeu? Não? São pautas que não têm a ver com esse momento. Mesmo eu discordo delas em todos os momentos, mas não é hora que ele possa querer discutir temas como esses. Então, aqui, os economistas não deixaram de ser ultraliberais, porque no mundo inteiro eles deixaram de ser ultraliberais e passaram a ser keynesianos. Os liberais brasileiros também deixaram de ser liberais e passaram a ser keynesianos. Mas tem uma turma que continua naquela sua crença que são os integrantes do Ministério da Fazenda. Ok, a gente volta a esse assunto no nosso próximo bloco. Hoje eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, justamente nessa semana aí em que já se tem o adiamento das eleições, o adiamento do Enem, e são assuntos que a gente vai tratar aqui ainda hoje para você. Voltamos em 2 minutos.